perguntas. Estamos aqui com Sidney Oliveira, que é especialista nessas gerações Y e Z. Sidney, muitos, né, a gente dizem que a geração Y, a gente até percebe, é formada por jovens entediados, né? Jovens que desistem fácil das coisas, têm dificuldade na questão de escolha, né? Até mesmo de uma faculdade e tudo mais. Como que você vê isso? E qual seria o motivo desta indecisão? Bom, a gente tem algumas coisas acontecendo com esse jovem, que assim, primeiro é a super quantidade de oferta. Então, hoje nós temos aí, o mundo é acessível para todo mundo já consegue ver várias possibilidades. Quer dizer, há alguns anos atrás você falava de 50, 60 cadeiras na universidade possíveis, eram as opções. Hoje, se você pensar com tudo, com curso de curta duração, outras universidades, você já está indo para mais de 400 possibilidades, ou seja, é muito mais possibilidade para o jovem escolher. Então, esse é o primeiro fator. O segundo é justamente a quantidade de informação que ele recebe, sobretudo. É tanta informação que aí o jovem atinge o conhecimento de uma maneira mais superficial. Ou seja, ele não se aprofunda suficientemente para ele começar a decidir se vai fazer a escolha correta ou não. E a terceira coisa que eu atribuo é justamente a questão da própria escolha. A escolha, quem já está mais tempo no mundo aqui, tem uma quilometragem maior, já sabe que a escolha sempre traz uma perda. Sim. Uma angústia, né? Toda vez que você escolhe alguma coisa, você perde alguma coisa. É porque a escolha é assim mesmo, é inerente à própria escolha. Só que tem uma coisa, essa juventude é aquela juventude que o papai e a mamãe estudaram de uma maneira mais difícil, então eles se esforçaram mais e falaram assim: o meu filho vai estudar num colégio que eu não estudei, o meu filho vai ter mais recursos, eu vou trabalhar mais para dar tudo para o meu filho. Portanto, eu não admito que ele seja perdedor. Então, essa geração é a geração que foi estimulada desde criança a ser vencedora. Bom, se você tiver que se perder, fazer uma escolha, o que acontece? Essa geração começa a adiar o máximo que puder. Ou então ela espera que as escolhas vão acontecendo sempre a favor dela. Eu não posso perder nada. Eu não posso perder. Assim, é engraçado porque a gente parece que essa geração, em alguns aspectos, ela é muito imatura por conta disso. Porque parece uma criança entrando justamente numa loja de brinquedo. E sabe quando a criança entra, ela fica doida, né? Ela quer todos os brinquedos ao mesmo tempo. E a gente está num período que tem acesso a muitas possibilidades muito bacanas. E aí o jovem, ele começa a falhar justamente por adiar essas escolhas, por adiar as possibilidades que ele poderia fazer e, assim, de demorar mais para o próprio amadurecimento. Então, esse é um dos processos, eu diria que talvez esse seja o calcanhar de Aquiles da geração Y hoje. Bacana. Maravilha, Fernanda? muitas participações. Quero mandar um abraço para o Robson Paes Landim, está super feliz de estar acompanhando. O Matheus diz assim: muito bom ver um programa da igreja debatendo um assunto de grande importância sobre evolução comportamental da sociedade. Muita gente admirando, né, todas as palavras sábias do Sidney. Tem também aqui um abraço para a Crica, né, de Bariri, claro. A Larissa Lohane. Fer, minha mãe está fazendo aniversário. Joslane, feliz aniversário, viu, Joslane? Está acompanhando a Revolução Jesus. Mas nós temos perguntinhas que, inclusive, você pode enviar agora no Facebook do Revolução Jesus. A Vanessa Galvão, de Cunha, São Paulo, pergunta assim: quais os conflitos entre as gerações e como administrá-los? Bom, a gente tem... O primeiro conflito é justamente da idade. Quer dizer, nós temos aí expectativas diferentes. Então, pessoas que têm vamos dizer, uma idade maior, eu costumo chamar de mais veteranos, elas têm algumas expectativas construídas justamente a partir dos anos que se passaram, das experiências que tiveram, das frustrações, daquilo que conseguiram realizar. Então, elas têm expectativas bem moldadas em algumas coisas. A geração Y não tem todas essas, eu diria, essa bagagem intensa. Só que a geração Y é aquela geração que está super informada. Então, o que a gente acaba vendo? Um conflito entre o veterano, que já tem muito conhecimento de experiência, e o jovem, que tem muito conhecimento, talvez teórico, ou via Google, né?
tem muito conhecimento via internet que ele não experimentou. E ele está ansioso para experimentar isso, e o mais veterano está justamente ansioso para deixar ele fazer só aquilo que dá certo. Então a gente vê conflitos de expectativas hoje. Agora, a resolução disso acontece na conversa. Uma perguntinha aqui interessante também. Como lidar, o Robson Paes, Ladim, como lidar com a falta de confiança que os mais velhos têm para com os jovens em vários aspectos? Inclusive, por exemplo, quando um jovem começa a liderar um grupo de pessoas que tem pessoas mais experientes, mais velhas. Como é que é isso? Porque assim, ele deve ser bem jovem, né? Está sentindo na pele esse negócio. Mas assim, o que acontece? Primeiro, o veterano, ele não confia, ou pelo menos ele não demonstra confiança, não é só porque a capacidade do jovem ainda não está muito bacana. Ou porque o jovem não tem aquela capacidade de fazer, de liderar, de conduzir as coisas. Essa geração é uma geração muito mais habilidosa, mais exposta a algumas experiências que os mais velhos não têm. Só que o mais veterano desconfia, porque é tudo muito superficial, é tudo muito rápido, é tudo numa outra velocidade. Então o veterano, ele ainda está lutando pelo lugar dele no mercado. Então, se a gente pensar bem, o veterano não está desconfiando da capacidade do jovem, mas o veterano está sobrevivendo ainda. Porque o que acontece com o veterano? O veterano, que começou a trabalhar quando ele era mais jovem, ele tinha lá os seus 20 anos, deve estar hoje com uns 45, 50 anos de idade, o que ele descobriu? Que ele não morre mais com 60, como era há 30 anos atrás. A expectativa de vida subiu para 80, 90 anos. Significa que uma pessoa hoje com 45, 50 anos de idade tem mais 40 pela frente. Ele ainda tem que trabalhar muito, ele vai querer trabalhar muito, ele se sente com energia. E aí o que ele está fazendo? Competindo com o mais jovem. A coisa mais comum que a gente vê é você pegar uma pessoa que já é mais veterana, e é difícil ele absorver, quando um jovem chega, o senhor, a senhora... Não me chama de senhor, não me chama de senhora. Por quê? Porque eu ainda sou jovem, eu estou me sentindo jovem. Então, a gente está vendo aí um processo que é de competição por um espaço no mundo. Então, não é que o jovem tem um veterano desconfiado da capacidade dele, mas o veterano ainda está tentando se manter no mercado de uma maneira mais intensa. O veterano, ele já está naquela posição que ele fala, pô, agora eu me sinto jovem e eu tenho toda a experiência que eu não tive. Eu sou super-homem agora, então eu estou muito bem. E esse jovem ainda tem muito o que fazer, ele não fez nada do que eu fiz. Então a competição ou a desconfiança está muito mais nessa linha. E tem como resolver isso, mas a gente tem que explicar um pouco para o veterano o novo papel dele. E também explicar para o jovem como é que ele conquista esse espaço. É uma outra vertente, né? É um outro livro. Ah, então você está vindo, tem livros indo para frente aí.